A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciarmos nosso estudo, convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. No estudo de hoje, abordaremos a tentação e a provação. Você consegue discernir o momento em que está vivendo, se é uma provação ou tentação, ou mesmo quando ambos ocorrem em sua vida, e como vencê-los? O texto base para estudarmos sobre tentação e provação encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, em 2 pontos, versículos 2 ao 4 e versículos 12 que dizem: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Podemos observar que aqui Tiago aborda a temática da provação. Nos versículos 13 ao 15, o autor trata da tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Mas afinal, como discernir e entender esta questão? Cabe destacar que a ideia original da palavra tentação era testar, provar a qualidade ou propósito malicioso de um determinado indivíduo. Em estudos mais recentes, observou-se a limitação de seu sentido a testar com má intenção. Desta forma, observamos mais a fundo as palavras empregadas, seja em hebraico como no grego. No hebraico, o substantivo masa acompanha os verbos masa, que significa tentar, e o verbo ba'an, que significa provar, fazendo uma alusão à refinação dos metais. Já no grego, a língua do Novo Testamento, utiliza o substantivo peirasmos acompanhado dos verbos peirazo, que significa testar, juntamente com o verbo dokimazo, que corresponde ao verbo hebraico ba'an, significando provar. Reforçando nos versículos 2 ao 4, Tiago demonstra aos irmãos da época que a provação da grande perseguição que a igreja primitiva sofria tinha como objetivo fortalecer a fé dos irmãos. Eles deveriam se alegrar, pois a fé deles iria produzir perseverança, tornando-os mais maduros e íntegros, sem falta alguma. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, que enfrentou diversas provações, conforme declarado em sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo, ao iniciar esta carta aos Coríntios, declara que Cristo Jesus é quem nos consola em toda a tribulação. A provação é permitida por Deus para nosso crescimento, purificação e tornar-nos mais puros, conforme está escrito em Salmos 66 e verso 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Deus utiliza diversas formas para nos provar, como o profeta Isaías no capítulo 48, verso 10, que diz: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Toda provação tem por objetivo nos aproximar de Cristo com uma adoração sincera, como mencionado pelo profeta Zacarias no capítulo 13 verso 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Quanto a Jó, a Bíblia deixa claro que ele foi provado por Deus, mas ao mesmo tempo de sua provação, Jó se encontrou tentado por Satanás para blasfemar contra Deus, conforme a fala da mulher de Jó no capítulo 2 verso 9, ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa o teu Deus, e morre. A tentação é enviada com o objetivo de nos afastar do projeto de Deus sobre nossa vida. Quando falamos em tentação, lembramos de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, com o único objetivo de tirar Jesus do centro do plano de Deus, afastando-o do objetivo que Deus tinha para com ele. Tiago, no verso 14, relata que a tentação só tem força pela cobiça do homem, como está escrito: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Neste sentido,
O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios capítulo 7 verso 5 que Satanás observa até mesmo o pequeno espaço que pode haver entre o casal, utilizando a cobiça para estragar a união. Irmãos podem ser surpreendidos em seus descuidos e arrogâncias, sendo alvos fáceis para as astutas ciladas do diabo. Podemos compreender que a provação é enviada ou permitida por Deus para que possamos ser fortalecidos ou despertarmos de uma comodidade espiritual. Devemos buscar mais, orar mais, jejuar mais, saindo da mesmice, enquanto a tentação é tudo aquilo que mexe diretamente com nosso ego, nossos desejos, sendo nosso ponto fraco, o único lugar que o inimigo conhece, tentando fazer nosso homem exterior gritar por desejo. O apóstolo Paulo, do capítulo 10 verso 13 da primeira carta aos Coríntios, diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. A única tentação que vem sobre nós é humana, sobre nossas fraquezas e limitações humanas. Se resistirmos, Deus não deixará que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Portanto, devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós, conforme Tiago 4 verso 7. A provação com Deus leva a lugares únicos, mas a tentação com o diabo, se cedermos, nos levará a lugares que farão nossa vida estagnar, seja espiritual, sentimental, material ou profissional. Levante-se, observe. Se o que está passando é uma luta que faz você orar mais, clamar mais, e não envolve falhas humanas, mas sim sua limitação humana, e demonstra sua dependência de Deus, alegre-se. Está sendo provado por Deus para ser alguém melhor. Se notar que a situação está tentando tirá-lo da direção correta, vigie, ore, consagre-se, clame a Deus por socorro, pois o pecado está à porta, cabe a você repreendê-lo. A aprovação deve ser acolhida com prazer, conforme Romanos 5 verso 3. Tais provações têm algumas finalidades: mostrar ao homem a própria fraqueza e conscientizá-lo de sua dependência divina, conforme Deuteronômio 8 versos 3 e 16. Aperfeiçoar seu caráter, Isaías 48 verso 10. Aprofundar seu conhecimento em relação a Deus, Jó 42 verso 5. Conceder experiências, Romanos 5 verso 3, 2 Coríntios 1 verso 3. Provar e aperfeiçoar sua fé, e Pedro 1 verso 7. Corrigir erros cometidos, Salmos 119 versos 67 e 71. Para vencer as tentações, precisamos estar orando e vigiando, conforme Mateus 26 verso 41, tomando a armadura de Deus, Efésios 6 versos 10 a 18, andando no Espírito, Gálatas 5 verso 16, renunciando a nós mesmos, Gênesis 39 versos 7 ao 12, sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, Tiago 4 verso 7, estando cheios do Espírito Santo, Efésios 5 verso 18, e refugiando-nos em Cristo, Hebreus 2 verso 18. Jesus te ama, e seu desejo é fazer de você um filho ou filha forte espiritualmente. Resista às tentações e passe pela provação em oração para ser aprovado. Jesus te abençoe e te guarde.